atrás temos um irmão, se não me engano, que são todos do mesmo tamanho, homens altos. Eu acho que é um irmão dele que é ator do Dom Moacir, né? Dom Moacir ele tem 4 ou 5 irmãos, mas são homens de quase 2 metros de altura. De Sorocaba, Piracicaba, não sei. Eu acho que é Piracicabana, se não me engano. Piracicabana. Você vê aqui, terra da cachaça, também dá Santos. Né? Abaixo nós temos o Paulo Sá, sentadinho na poltrona, na peça Entre Quatro Paredes, onde ele fazia com a Lara Schneider e a Rosinha Azevedo, que era a melhor voz do teatro paranaense, maravilhosa. E ao lado nós temos o que eu considero tenha sido assim, talvez, é o intelecto das ciências jurídicas nacionais. Tá? Nós temos alguns brilhantes juristas no Brasil, mas esse é René Dott, e que emprestou durante alguns anos o seu talento como secretário de Cultura. Não, e foi ator, né? E foi um excelente secretário de Cultura. E foi ator também. O Dott, na época do teatro de bolso, com o Delair, com o Ari Fontoura e tal, ele teve uma incursão. E, Sociedade Paranaense de Teatro. Isto, lá no irmã do Barza. Ensaiavam lá em casa. E eles fizeram vários espetáculos do Cícero Camargo. Cícero Camargo, inclusive, era um excelente escritor de comédias. Ela Só é Society, entre outras. Ele fez uma peça do Ed Preciosa que foi premiada. Seu nome era Joana. Isto, que é o Julgamento de Joana d'Arc, que o Telmo Faria dirigiu, que lançou o Erson Capri, lançou o Reinaldo Camargo, lançou a Marta Moraes. O Ed também é um bom diretor. E o Ed foi um grande escritor e diretor teatral, maravilhoso. Lá em cima nós temos, eu faço do lado o Simval Martins. O Simval Martins, nessa foto preto e branco, né, está aí jovem, brilhante, como era o galã das novelas da Tupi, né? E posteriormente o galã de todas as produções que o Menghini fez, né, em teatro, né, e continuou atuando, está atuando até hoje. Ele é um radialista juramentado. Atua ainda. Atua, Simval está, inclusive, com as produções da RPC aqui, da TV Paranaense, ele tem participado, né? E ao lado aqui nós temos uma foto deu como Getúlio Vargas, num trabalho que nós fazemos para o positivo, para o curso positivo, pré-vestibular positivo. Eu fiz 11 anos de literatura viva, do positivo, e durante 15 anos eu tenho feito História Viva, com a direção que começou com o Abelardo Figueiredo, que era responsável também por fazer aqueles eventos na Pedreira Paulo Leminski, nas praças, o Natal de Curitiba, aquelas coisas que o Rafael Greca fazia com muito talento aqui, produzia com muito talento pela prefeitura, e o Abelardo Figueiredo conseguiu trazer, a gente fazia os 10 livros do vestibular no Literatura Viva durante 11 anos, e depois nós começamos com Vladimir Ponquiroli a fazer o História Viva, que do lado lá mais acima nós temos, não, esse daí não, aquela lá em cima, a primeira colorida lá comigo com o chapéu na mão, ao lado do Simval, esta, ao lado, isto. Essa daí é Incidente Antares, com o Vladimir Ponquiroli, que é o diretor, também atuando, né, fazendo o Incidente Antares do Érico Veríssimo. Então, são montagens que a gente faz de sínteses elaboradas de uma forma que facilita a memorização dos pré-vestibulandos do positivo, que são 5.000 no total. Nós fazíamos 2 apresentações para 2.500, porque superlota aquele teatro lá. Nós fazíamos no Guairão e agora estamos fazendo no auditório do Positivo. Mais abaixo, eu tenho ali Sem Camisa, eu tenho o Corpo a Corpo do Vianinha, que eu viajei por 121 cidades do Paraná, com o Vacil Estupari, que fazendo toda a parte de promoção, né, e o João Melo fazendo iluminação e som, e nós viajávamos com este cenário, que era todo feito em papelão,
né? E Móveis Voltomundo, que fez para nós todo desmontável, a gente botava em cima do carro e viajava 121 cidades do Paraná com esse texto do Vianinha. E o espetáculo tem 1h45 de duração, Maza. E nós ficávamos depois mais 1 hora, 2 horas conversando com o público, porque dizia muito de perto ao jovem da cidade que tinha que sair para um grande centro para poder aplicar os seus conhecimentos e buscar conhecimentos. Mais abaixo nós temos o Foiaba, do Tancred Dorce, com direção do Marcelo Marchioro, que me deu um dos meus 4 Gralha Azul e um dos meus troféu Prêmio Governador do Estado do Paraná. Ao lado nós temos outras montagens. Se você der uma passada rápida, nós temos ali Nelson Rodrigues, né, o Beijo no Asfalto. Nós temos embaixo uma entrega de prêmios com Marassi ali, lá no Clube Curitibano. Nós temos embaixo a Via Crucis do Horaci Gemba, que foi maravilhosa, uma montagem maravilhosa, Via Crucis, texto do próprio Gemba. Mais acima nós temos do Walter Jorge Durst, ali eu com dinheiro na mão, do ladinho. Isto, olha aí, é o Talarico da Urna, do Walter Jorge Durst. Esse é um texto que foi proibido durante toda a ditadura militar no Brasil e que nós conseguimos, com direção do teu maninho, Carlinhos Maza, nós conseguimos botar em cena lá na Visconde de Guarapuava, num teatro que ele transformou. A direção era do Paquito. Do Paquito. Modesto. O Paquito era responsável pelo Canja de Viola, né, que é um encontro de violeiros ali no TUC, no Teatro Universitário de Curitiba. Que peça era essa que ele dirigiu? Chama-se A Urna. É a história de exploração do faquir como atração para a eleição desse vagabundo, desse talarico que comprava os votos pela rua e tal, bem político atual, sabe? Bem político. E o Durst, que foi uma legenda da televisão brasileira, um dos pioneiros da Tupi, um dos pioneiros da Globo, um dos pioneiros da TV brasileira. O Walter Jorge Durst escreveu com muita habilidade A Urna. Logo acima, ali que o menino está esportivo, logo acima do talarico ali, nós temos... Será que nós conseguimos? Conseguimos. Do ladinho. Está aí. Eu fui diretor de captação e promoção do Instituto de Ensino Camões de 75 a 80, Haroldo Murat. Maza, Geraldo... 65 a 80? De 75 a 80. Carlos Alberto Sanches era o proprietário, era diretor-presidente do Instituto. Vinícius Teles, Jamil Skandar, Hélio Antunes, Fred, Heinz, Reuser. Enfim, era um time maravilhoso, que dirigia o Instituto de Ensino Camões, e este evento que eu mostrei ali era uma das atividades extracurriculares que eu tentava fazer com que o Colégio Camões e o pré-vestibular Camões, o Instituto de Ensino Camões, que tinha do Jardinzinho até o pré-universitário, a gente procurava unir, fazer com que os alunos tivessem atividades extracurriculares ali. Então, isso, a parte esportiva, a parte de exposição de química, de tecnologia. Inclusive, eu quis montar na época o primeiro instituto de matemática com computação. Era cartão perfurado ainda na época, mas eu não consegui recurso para isso. Mas eu não consegui recurso e, infelizmente, o Sanches não foi pioneiro nessa área aqui, por faltar recurso. Depois ele vendeu para o Instituto de Ensino Camões, ele transferiu os direitos do Instituto para o Anselmo Michelotto, se não me engano, que hoje tem faculdade e tudo mais aí. Mas nessa época era embrionário Oriovisto Guimarães, Renato Vaz e Samuel Lago, com o instituto que hoje se chama Grupo Positivo, que é um dos maiores produtores de informática, né, e um dos grandes estabelecimentos de ensino, né,
Talvez numericamente não seja um dos maiores, mas o Positivo tem uma penetração, inclusive internacional, no Japão, no Chile, com material didático fornecido para brasileiros que residem lá. E eu tiro meu chapéu. É o sistema de ensino que eles vendem, né? É um sistema que Oriovisto, Renato... É um sistema também para o exterior, né? Não são filiais, eu acho que não, eles transferem os conhecimentos e estabelecem convênios. Tá? Como o Objetivo faz, como o Ninter faz, como a Facinter faz, tá? Com um material didático de excelência que é fornecido para escolas que talvez não tenham os recursos didáticos que estas instituições com maior poder de fogo conseguem recrutar cérebros para produzir. Eu tenho tido a satisfação de produzir, inclusive, de estar junto nessas produções do IESD, do IBPEX, da própria Uninter, se não me falha, já me convocaram, do Iamará, da Aimará lá de Fortaleza, entende? E a gente produz, então, um material didático de excelência, né, que é utilizado hoje nas aulas televisivas, dentro das salas de aula e via internet, com ensino à distância. Isso nos dá... Rei do Gado, a novela O Rei do Gado, eles mostram a apostila. Vocês não lembram disso? A apostila usada do Positivo. Ele fez o merchandising dentro da novela. Aliás, o Rei do Gado. E você sabe que a novela é um trabalho de comunicação tão interessante que, além de conteudística, ela proporciona esse tipo de aproximação, tá, de um material de excelência como esse, didático, como nós temos no Paraná, na Secretaria de Educação, o Dia a Dia Educação, que faz um intercâmbio entre professores e a secretaria, né, trazendo conhecimentos para levar de volta esse conhecimento para a comunidade escolar. Vamos mostrar, então, esses eu ainda livros. Não cheguei nas novelas, mas ali embaixo Queremos chegar às novelas. É um dos filmes que eu fiz. Tá? Lá em cima nós temos um Pirandello, lá no alto nós temos um Pirandello, que é Matia Pascal, com direção do Rodriguinho Cavalheiro, que hoje está com Espina Filmes, tá? Mais abaixo, uma badalaçãozinha ali política com o meu querido Cássio Taniguchi, Marina e amigos da sociedade. Tá? Embaixo nós já passamos pelo Alto da Compadecida, que foi minha estreia em teatro lá no Teatro Geraldo Moreira, em Bela Vista do Paraíso. Ali embaixo com a Olinda Visceral, aquele colorido. É um dos papéis em Arena contra Zumbi, com o cenário do Murilo Leão Rego, né? Do Ronaldo Murilo Rego, grande arquiteto. Maravilhoso, arquiteto maravilhoso, que inclusive Ronaldo, toda essa modernidade bancária que tem por aí é criação desse menino. Esses domos, né? Esses domos os domos de acrílico, de proteção de ônibus. Então, esse menino é um grande idealizador. Meu amigo de infância, de puberdade, vamos dizer assim, Ronaldo, o irmão dele, o Rubinho, que é psicólogo em Brasília, a irmã, o irmão mais velho e tal. Nós éramos contemporâneos e jogávamos futebol juntos no São Paulinho, lá em Sertanópolis. E o pai dele foi um dos pioneiros em implante dentário. Eu sei disso. Que é o pai do Ronaldo Murilo Leão Rego, doutor Murilo. Ao lado, eu não poderia deixar de prestar minha homenagem na memória do Jair Mendes. Através do Jair Mendes, sejam todos os memorialistas das artes plásticas homenageados, como o Enio Ferreira, como o Marcão Prado, que na área de literatura, a Almeidinha ali, oh meu Deus, esposa do Dininho. Nadiesa Almeida, tem de outro poetaço do lado ali. E eu queria, baixando um pouquinho mais, né, sintam-se os literatos, os artistas plásticos e tal, homenageados nessa minha memória. Eu tenho muito material de vocês, tá? E nós temos uma memorialista que cuida da vida dos artistas plásticos do Paraná. É a Alice.
Adalice Araújo. Adalice. E meu querido, minha lembrança do Baraúna também, que eram... E era um bom ator, o Baraúna. Bom ator. Amorosos. E aí, foram também namorados. Foram namorados. Embaixo nós temos Maurício Távora. Maurício foi, inclusive, não só um ator da TV Paranaense, como ator do Teatro Paranaense, autor do Teatro Paranaense, ao lado da sua esposa Jane Martins. Continua aí com o Adriano Távora, inclusive é meu dramaturgista de teatro alemão, o filho do Maurício Adriano Távora. E o Murilo colabora com ele também. Hoje é advogado. Hugo Duarte, gaúcho da Cepa, que está ao lado, né? Danilo Aveleda, que foi seu colega de escola, inclusive, né? E Odelair Rodrigues e Emílio Pita ali. Nós estávamos nesse trabalho que chamava-se De Cabo a Rabo, uma peça de autoria do Maurício Távora, que levamos também pelo interior do estado, né? E era super divertido fazer. Eu fazia o negalão, o hippie drogado e tal, fazia nessa peça dele. Ô, Haroldo, a novela, a televisão, me proporcionou... Nós vamos entrar na televisão agora? Eu acredito que a televisão, eu tenho feito televisão, não como minha amante predileta. Digamos, a televisão agora nacional que você vai falar. A minha esposa, entende, além da Maria Helena, que foi minha amada e é minha amada até hoje, né, e da minha filha, eu tinha e tenho um amor muito grande pelo teatro. Mas a televisão é uma arte que utiliza a arte do ator, né, de uma forma um pouco diferente do cinema. O cinema proporciona ainda ao ator uma certa liberdade, né, mas é a arte do diretor. E a televisão, nós brincamos que é a arte do patrocinador. Mas não é bem verdade, porque nós temos autores como Janete Claire, como Dias Gomes, como o Silvio de Abreu, como o Agnaldo Silva. Enfim, nós temos aí autores dramaturgos, que colocam em 200 capítulos, que é um tour de force, que é uma coisa descomunal. Mas você que é um jornalista que escreve diariamente, né, você sabe que produzir uma página de jornal todos os dias, entende? Ocupa seguramente 90% do cérebro de um operário do dia a dia. Porque o operário do dia a dia ele tem as suas funções já quase que mecanizadas, meio automáticas. E você, como jornalista, você tem que buscar a notícia, elaborar a notícia, escrever a notícia, Boda, todos os dias, entende? Diferente. Não foi o que eu escrevi ontem que eu posso repetir hoje. Eu posso até rememorar o que eu escrevi ontem de uma forma diferente. Tem que ser reelaborada, tem que ser reescrita. E o dramaturgo faz isso com 200 capítulos na vida de centenas de personagens, entende? Onde ele tem colaboradores auxiliando ele a escrever, mas ele tem que pensar todo o núcleo, a estruturação, o começo, o meio, o fim, e manter o público ligado naquela Quais história. Foram os grandes momentos que você viveu na televisão como ator e nesse teu périplo para o Rio de Janeiro, São Paulo, onde você tem feito televisão afinal? A Globo acredita como participação especial. Todos os trabalhos que eu tenho, eles têm me levado para fazer participações lá. Mas eu chamo de aparições especiais, né? Esses dias, inclusive, um colega de jornal escreveu que o Pito estaria fazendo mais uma ponta, né? Mas o calhau também é importante no jornal. E a ponta faz parte da história, né? E fazer ponta, bem feito, eles buscam atores em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, tal, para fazer pontas. Porque o produto final da Rede Globo é um produto para 146 países do mundo, onde está sendo comercializado, está sendo levado a mensagem da história
desenvolvida, criada, produzida no Brasil. Então, é o Brasil que está sendo apresentado lá fora. E fazer parte, como ponta, de um produto como esse, para mim é um orgulho incomensurável. Vamos colocar em ordem cronológica. Mas eu vou colocar dessa forma assim. A visibilidade que a televisão dá é indispensável para a carreira de qualquer ser humano hoje no planeta e talvez na galáxia. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma sociedade de consumo onde, se você não tem visibilidade, você não é conhecido, você não é consumido. E o teu trabalho não aparece. Então não adianta você ser um Van Gogh, entende? E ficar na mão do Léo, do irmão. Entende? O irmão colocou no mercado depois. E daí se transformou no Van Gogh, que é um dos maiores pintores conhecidos no mundo. Hã? Houve exploração comercial, houve quem tirou proveito desse trabalho, houve. Mas ele também viveu. O irmão pagava o internamento do Van Gogh. Entende? O irmão dava o alimento, pagava o alimento e tudo mais e tal. Opa. E ele era maluquinho, entende? Só sabia fazer aquilo e fazia muito bem aquilo que fazia. E o ator precisa dessa visibilidade no cinema, na televisão. Eu falo muito, né, Maza? Você me perdoa, eu não dou que você espaço. Coloque em ordem agora. Eu não dou espaço para ninguém, rapaz. Você coloque em ordem, obedeça, Pita, senão você não entra na memória paranaense. Você só pode entrar se você agora me colocar na memória. Olha, eu fiz isso, mais importante, estou terminando aquilo. É isso que, em última instância, interessa ao Maza, ao Bolda. Perfeito. A sua opinião nós já recolhemos, é importantíssima. Agora, olha, nos passa essa informação, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu nunca mandei um currículo para empresa nenhuma, muito menos para emissora de televisão. Eu estava no Hotel Alta Régia quando Reinaldo Buri e o Naar, o Roberto Naar, estavam produzindo aqui Sonho Meu. Eu já havia feito na TV Coroados, na TV Tupi, na TV Paraná, Canal 6, aqui já havia feito teleteatro, entende? Mas novelas eu não havia feito, a não ser a Rede OM de televisão, que nós fizemos Maria Bueno. Mas teleteatro sim, e cinema também. O Roberto Naar e o Reinaldo Buri estavam com um problema que um ator deles não podia descer em Curitiba porque não tinha teto. E aquele dia eles tinham uma filmagem às 16 horas, às 18 horas, no Ópera do Arame, com todo o folclore polonês. Isto em 1992. E eu estava tomando café na Alta Régia do Peretti, ali da filha do Hugo Peretti, né? E a Peretinha, eu sempre tomo café, leio jornal ali e tal, papapá. E o Roberto Naar e o Reinaldo vieram para mim e disseram: aquele rapaz disse que você é ator. Eu estava de sobretudo, de chapéu, assim, barbudo e tal. Eu falei assim: eu sou ator, Emílio Pita. Você poderia nos prestar um serviço hoje? Depende, posso. Né? Puxaram o texto e falaram: olha, tem uma contracena com o Fábio Assunção no Sonho Meu, que está sendo filmado hoje às 18 horas, lá na Ópera do Arame. É uma cena de um pai, o amigo do pai do Fábio Assunção, que houve um acidente de avião lá em Paris, e ele sobreviveu, o pai faleceu, e ele vem hoje homenagear o jovem cientista que está recebendo o prêmio de jovem cientista aqui na novela. Você faz isso? Faço, me dá o texto. Era uma lauda, né? Eu falei: quando é que vai ser? É hoje às 18 horas. Isso era 4 horas da tarde. Eu estava tomando um cafezinho. Fui para lá às 18 horas e tal, do jeito que eu estava, entrei em cena e tal, contracenei com o Fábio Assunção, fizemos a filmagem. Era uma ceninha, né? 4, 5 falas, né? Uma ponta. Foi para lá todo o elenco, tá? De Valmor Chagas, Débora Duarte, Patricinha França, Leonardo Vieira, todo mundo, 60 e tantos atores, tá? Era uma cena importante, né? E o grupo folclórico polonês lá e tal, e a cerimônia de premiação do jovem cientista. Quando
o jovem cientista vai fazer o discurso de agradecimento, não tinha discurso de agradecimento. Eu redigi rapidamente, passei para o Lafayette Galvão, o Lafayette passou para o Roberto Naro, o Naro passou para o Buri, o Buri disse, está aprovado, fala isso, Fábio. E botei, como sou publicitário, né, da Sclam, da PAZ, da Lema, etc. e tal, que passei por eles, nós resolvemos o problema de redação ali, porque senão eles tinham que mandar telégrafo e telefone, sei lá o que mais, para a Globo mandar o texto e tal, ia levar um século. Então, eles resolveram bem, e de lá para cá eles não me esquecem. Todo ano me chamam para fazer, na sequência de Sonho Meu, veio Suave Veneno, Por Amor, Laço de Família. Suave Veneno? Por Amor? Sonho Meu, Por Amor, Suave Veneno, Laços de Família, Porto dos Milagres, Cor do Pecado, Belíssima, Beleza Pura, Caminho das Índias, Passione, além de filmes normais, o filme, A Diarista, minissérie, Malhação, série para juventude aí, A Grande Família, também a série, uma das séries mais duradouras da TV mundial, A Grande Família. Grande Nanini, grande Marieta Silvério, grande Evandro Mesquita, Gutinha Stresser, a nossa vampirinha, não a nossa polaquinha, a nossa vampirinha, né, do Dalto Trevisan. Aliás, o Dalto Trevisan foi lançado no teatro pelo Ademar Guerra, com Mistérios de Curitiba, onde nós fizemos ali. A Gutinha é um dos valores... Hoje nós temos cerca de 30 e poucos atores do Paraná no primeiro time da Rede Globo de televisão. Tá? E eu tenho o prazer de estar entre estes que são os responsáveis, né, por levar o que nós temos de melhor em termos de interpretação teatral, cinematográfica e televisiva no país. Tá? E eu estou falando de Luiz Melo, eu estou falando de Guilherme Weber. Esses atores se formaram aqui? São todos atores nossos. Mas se formaram aqui? Eles são formados no Paraná. À exceção do Tony Ramos, que apesar de ser paranaense, tá, ele se formou em São Paulo, posteriormente foi para o Rio de Janeiro e tal. Mas nós temos lá Ari Fontoura. Weber, né? O Weber. Ari Fontoura, que é o nosso decano, que é o nosso anfitrião lá, que é um dos pioneiros do teatro paranaense. Né? Talvez depois de Salvador de Ferrante seja ele o nome mais reverenciado que o Paraná deveria reverenciar, né? Como ator, como produtor, como autor, né? E como homem de teatro. Né? Ari Fontoura. Inclusive da publicidade. E nas novelas, né? Saramandaia, um monte de coisas lindas que o Ari fez e que não me saem da memória. Né? Além da figura pessoal que vocês o conhecem e sabem, certo? Do carinho que ele tem pela sua terra. Guilherme Weber, eu disse, né? Weber, né? Guilherme Weber. Hoje nós, o Guilherme, juntamente com a Érica Migon e com o Felipe Hirsch, são considerados hoje, assim, os vanguarda do teatro brasileiro. Né? Por sinal, estarão agora no Festival de Teatro aqui com uma remontagem ou uma releitura de uma montagem de Som e Fúria, se não me engano, que eles fizeram, né, no teatro. E nós temos lá Ranieri Gonzalez, nós temos o Luiz Melo, que eu já falei, nós temos a Simone Spoladori, a Letícia Sabatella, a Leticinha Spiller, né? A Maria Fernanda Cândido, a nossa Gabriela, como é que a nossa Gabriela?
lá de Maringá, meu Deus. Soninha Braga. Soninha Braga, lindinha. Ela de onde é que é a Sônia? A Marjorie Cristiano. São nomes que não são só nomes. Alexandre Nero, que agora despontou, inclusive, Alexandre foi tardiamente para lá. Nós aqui ficamos Eles são muito formados felizes. ainda na Escola de Teatro Guaíra? Eles Existe? são oriundos do Teatro Paranaense. E a Escola de Seja Teatro Guaíra existe ainda? O Teatro de Comédia do Paraná tinha um curso permanente de teatro que se chamava CPT, que depois se transformou, o Gemba conseguiu transformá-lo, unindo-se com a PUC e posteriormente com Curso a Federal, superior. para um curso hoje chama-se FAP, Faculdade de Artes do Paraná, que tem um curso de bacharel em artes cênicas, de direção e de interpretação. Mas este pessoal se formou na prática. O que eu louvo ao Fiane, por exemplo, é dele formar atores e já colocar e já capacitar estes atores através da prática. Porque a teoria é muito boa, entende? O ator precisa realmente, não há ator que se sustente em cena sem ter conteúdo de pesquisa, de estudo, sabe? De dedicação, de estudar filosofia, ciências, artes, entende? Inclusive artes marciais, para poder ser um ator completo. Dança, entende? Canto, tudo isso o ator tem que ser completo. Eu, no El Grande Coca-Cola, eu fiz Toulouse-Lautrec de joelhos, dançando cancan e cantando, em francês. Saltando em cima de cadeiras, inclusive. E essa peça foi feita pelo Armando Borges. Como é que se chama essa peça? Pelo Paulo Goulart. El Grande de Coca-Cola. Foi feito pelo Persson, direção do grande cineasta paulista Persson, lá em São Paulo. Com Sérgio Persson. o Paulo Goulart, inclusive. Logo depois da Orquestra de Senhoritas, eles fizeram o El Grande de Coca-Cola. Era a família do Dom Pepe Hernandes viajando, mambembeando pelo país, com um espetáculo de um jovem casal de autores americanos, White, não sei o quê. Mas, Haroldo, a televisão, então, me proporcionou esta possibilidade de ter visibilidade. Eu posso chegar na Espanha hoje, eu posso chegar na Itália, na França, na Indonésia, na Austrália, na Bolívia, no Paraguai, onde for, que lá está já os produtos da Rede Globo de televisão que são comercializados em permuta, em intercâmbio ou vendidos pela Rede Globo para... E o importante, a Rede Globo é uma empresa séria no tratamento do seu profissional, porque nós temos direitos conexos contratados. Eu não sei se é devido à grande luta da Lucélia Santos, que conseguiu impetrar junto às empresas de comunicação, através de ações judiciais, conseguiu convencer e tornar isto uma obrigatoriedade prática. Direito de arena. É o direitos conexos, que é de lei. A lei existe, só não era cumprida, entende? Os indivíduos compravam, as editoras de música, compravam a tua música, botavam ali e nunca mais você ia ver um tostão daquilo. É uma quirerinha que vem de cada capítulozinho, de cada pontinha que você faz, mas é teu, entende? É um direito de imagem, é um direito de arena, que o futebol mais bem organizado conseguiu isso rapidamente, enquanto que o meio artístico, entende? Hoje um pintor tem o seu quadro leiloado lá não sei aonde, entende? Por 1 bilhão de liras e tal, papapá, e ele não vê nada disso aí, porque ele não soube como fazer um contrato dentro da lei. Emílio, para fazermos o arranque final, nem que nós tenhamos que fazermos uma segunda gravação com você. Será um prazer, Eu viu? quero que você nos dê um perfil hoje, em 3 minutos. O Teatro Paraná hoje. A Haroldo, visão tua. eu sinto muito estar fazendo apenas história viva de 1998 para cá, em teatro no Paraná. Porque as produções são produções feitas ou com grupos fechados, com recursos mínimos de lei de incentivo,
com obrigatoriedade de fazerem 10 apresentações e jogarem o resto na lata de lixo. Então, não existe um teatro profissional com constância. Hoje, felizmente, alguns grupos, como o Delírio, como o próprio João Luiz Fiani, como a Companhia do Abração, a Fátima Ortiz, o Jorge Sada com Cena 1, tá? Tem escola de teatro, onde eles recebem incentivo para pagamento dos aluguéis dos espaços onde eles atuam, tá? Mas que não têm recursos para grandes montagens, que são obrigados a utilizar mão de obra de alunos para poder colocar espetáculos em cena. Um espetáculo que exige 10, 12, 15 atores, né? É impossível sem lei de incentivo, entende? E é muito difícil você conseguir patrocínios através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para grandes produções do eixo Rio-São Paulo e nós temos o maior concorrente de captação da Lei Rouanet no Paraná e em outros estados também, que é o próprio Estado, que capta renúncia fiscal. Isso é um absurdo. Um absurdo o Estado captar renúncia fiscal para exposição no museu, para realização de vídeo documentário, para realização de eventos contratados, tá? Como espetáculos que vêm de fora, patrocinados, entende? Viagens, estadias, etc., com recursos captados pelo Estado, pela Secretaria. Então, o nosso maior concorrente seria o nosso maior beneficiador. E não é. A renúncia fiscal seria uma abertura... Você está falando do Estado ou da Prefeitura? Do Estado, da Prefeitura e do Federal. O poder público. São todas iguais. Quando o Vagnoni quis votar a lei de incentivo municipal, eu fui contra numa primeira reunião no Solar do Barão, porque eu acho que o ator, entende? Ele tem um nome na sua localidade e tem conhecimento público dentro da sociedade empresarial e que ele buscaria os apoios que ele necessitaria e promoveria as marcas da sua cidade nos outros territórios. E que não necessitaria de lei de incentivo, coisa nenhuma, porque o imposto deve ser arrecadado para a central de arrecadação e distribuído para educação, saúde, infraestrutura, etc. e tal, transporte, etc. e tal. Deveria ser assim, mas não é. Então, nós temos uma lei de incentivo para captação de recursos, para desenvolvimento da expressão cultural de um povo e temos uma Secretaria de Cultura municipal, estadual e federal, o Ministério de Cultura, trabalhando na captação dos recursos das empresas nacionais, públicas e privadas. Então, é um absurdo. É gigante, tá? Golias contra a produção teatral, cinematográfica e televisiva, inclusive. Eu acho que os canais de televisão poderiam, as TVs comunitárias, não as TVs abertas, que são comerciais e têm patrocínios de empresas e de produtos, mas as comunitárias deveriam ter, sim, possibilidade de captar. Não através de ONGs, entende? Através dos produtores, porque as ONGs contratam produtores para apresentar nos seus horários. Isso não é correto, isso não é certo. E eu estou fazendo teatro há 48, vai fazer 49 anos agora, para consertar isso. E eu não poderia ser a favor do erro. Então, se houvesse uma aplicação em fundos especiais para o desenvolvimento cultural da capital, do interior, das regionais e tal, tudo bem. Eu seria a favor. Mas não há organização para isso e o Estado, o município e a federação são concorrentes entre si, inclusive, na captação de recursos de impostos. Bom, nós agradecemos... Esta é a visão que eu tenho do teatro
do cinema e da televisão é um tanto veemente, mas, Haroldo, se houvesse uma modificação, pode estar seguro, Maza Geraldo Boda. Luiz Geraldo Maza, se nós tivermos organização de recursos aplicados na cultura popular, o Brasil tem uma diversidade de cultura popular. Eu estou sonhando há 20 anos montar o Coronel de Macambira do Joaquim Cardoso, que seria, assim, um fenômeno em termos de literatura, entende? A educação da pedra pela pedra, entende? Um Ariano Suassuna, entende? Um Horaci Gemba, um Sérgio Jocquemin do Rio Grande do Sul, são autores preocupados com a realidade, tá? Os frevos, o samba, os fandangos, tudo isso são culturas populares que deveriam estar sendo estimuladas. Esses grupos não têm recursos para comprar tamanco de fandango. Não tem recurso. É o indivíduo que vai e sacrifica, às vezes, o seu sapato para comprar o tamanco para ir dançar fandango. Então, por favor, senhores secretários de Cultura, ministros de Cultura, secretários municipais de Cultura, eu pediria, olhem com carinho para isso e vamos organizar para que a gente tenha teatro, cinema e televisão nacionais. Nós agradecemos ao Emílio Pita pelo belo depoimento, carregado de emoção, mas ao mesmo tempo profundamente definidor de uma época do teatro paranaense, do qual ele tem sido ator e personagem principal em muitos momentos. Nós poderemos até, vamos sondar essa possibilidade, fazer um segundo levantamento da memória do Pita. A documentação iconográfica é importante, ela aqui está, e esse projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter se enriquece com esse novo depoimento e a sua utilização no futuro, sobretudo no meio universitário, terá no depoimento do Pita um cabedal imenso de valores a serem avaliados. Obrigado.